Olá, bom dia. São 7 horas em Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro. E o mês está por um fio. Está quase acabando o mês de outubro. Que ano maluco, né, pessoal? A gente ficou boa parte do ano aí trancado dentro de casa. O ano já está acabando. Faltam somente 2 meses para acabar o ano, né? E estamos aí, né, vendo as cenas dos próximos capítulos com relação a esse ano totalmente atípico. Mas o importante é que nós estamos aqui buscando cuidar da nossa saúde, buscando conhecimento, né, buscando adquirir, né, condições de fazer escolhas diferentes. Escolha é a base para a construção de um estilo de vida diferente. Só que escolha, ela precisa ser baseada em conhecimento. Quanto maior o volume de informação que eu tenho, melhores serão as minhas escolhas. E por isso nós estamos aqui de segunda a sexta no Today, segundas e quintas à noite no Saúde em Pauta, com essa finalidade de entregar para vocês ferramentas para que dessa forma vocês possam usá-las e ter condições de fazer as melhores escolhas e, óbvio, receber, né, o resultado dessa escolha. Deixa eu ver quem está aqui conosco. A Márcia Negrão está aqui, a Bilene também, a Dulcineia Tobias, Ike Cris, a Gozain Filippo, a Ivonete está aqui conosco também, a Juni, não, acho que é Jun Iglesias aqui conosco, Marília Tomazini, a Oliveira Tamiles, Luciene também conosco, vamos ver quem mais, a Alcirene também aqui conosco, Ardeliares também, Sandra R. Souza aqui também, Lani Oliveira, Elunay Martins aqui conosco, muito bom. Deixa eu ver, Denise Oliveira, Alane também, Cleia Souza aqui conosco também, Márcia Murani Moleiro, a Rubenita também conosco, a Janice de Souza, a Emília também está por aqui, a Ana Paula, muito bom, Márcia Francisco, a Elonai está falando se hoje ela vai ter sorte, né? Que hoje a gente vai falar quem foram os contemplados aí do sorteio que a gente está fazendo para o desafio da transformação vital. Ah, legal, a Zika que eles disse que conseguiu entrar em contato com a minha esposa para a gente poder agendar a consulta que ela ganhou aqui com o sorteio do 100º Today. A Lani disse que não esteve bem esses dias. Então, Lani, a gente deseja melhora para você. Desejamos realmente melhora. Deixa eu ver quem está por aqui também. A Iva também conosco. A Sueli Schmitz, Simone Reis, a Má Silva. Legal, bacana, pessoal, bastante gente aqui. Muito bom. A Janice está falando que ainda não participou, ninguém da Itália, né? Quer participar, Janice, para a gente conversar? A Janice já conversamos com ela, já sabemos o caso. Legal, Itália. Itália é um lugar que eu quero conhecer ainda, viu? A Marília está falando que o irmão dela tem tido infecção urinária de repetição. E aí pergunta o que poderia
ser os motivos, exames específicos que poderia fazer. Obrigado. Então, Marina, quando a gente pensa em infecção urinária de repetição, temos que avaliar a imunidade. E aí, para avaliar a imunidade, tem que fazer hemograma, fazer leucograma. Importante, tem que estar avaliando depois também questões hormonais que acabam interferindo, então TSH, por exemplo, e tiroxina é importante avaliar. Proteína total e frações, né, para avaliar o estado nutricional dele também, isso é bem importante, né? Mas é estranho para homem infecção urinária de repetição. Geralmente para mulher isso é muito mais comum, para homem nem tanto, mas tem que estar observando. Mas provavelmente seja alguma coisa correlacionada à imunidade, né? Imunidade. A Cléia dizendo que essa é a melhor live que existe, sempre aprende muito. O propósito nosso é justamente oferecer conhecimento, né? Para vocês aprenderem mesmo, é isso que a gente quer. Ó, a Janice pediu para chamar. Vamos chamar a Janice aqui, ó. Vamos ver o que acontece, se conseguimos falar com ela. Que ano difícil, né? A Emília falou, e realmente, muito difícil. Ei, Bom dia, Janice. dia! Olha Como é só que que. seria, ah, eu falei, como é que seria você me cumprimentando em italiano, Janice? Buongiorno! Come va, dottore? Graças a Deus eu vou bem, só não vou tentar responder em italiano para não pagar mico. Legal. Então, que bom, hoje que eu tô em casa, eu falei, hoje eu vou tentar. Porque essa hora aqui, agora é 11 horas, mas era até semana passada, já era meio-dia, né? Tinha 5 horas de diferença. Então, Vocês eu tô entraram em trabalhando. horário de verão já? Não, agora voltou pro horário Ah, normal, é né? O verdade. inverno. Voltou, é isso, voltou por horário normal. A gente que está chegando agora no verão, verdade. Agora são 4 horas de diferença. E como Uhum. vocês não têm mais horário de verão, então agora são sempre o 4 ou 5. Antes era mudava 3 vezes, 3, 4, 5. Agora 4. Sempre no Quando- inverno temos 4 horas. Pois é, quando eu fui para Ah, Inglaterra quando eu fui para Inglaterra fazer uma semana de palestras, eu cheguei na Inglaterra, a diferença estava em 3 horas, em 3 horas. Aí vocês entraram aí na Europa no horário de verão de vocês. Então eu fiquei 3 dias com 3 horas de diferença, aí mudou para 4 horas de diferença e fiquei mais 7 dias, depois voltei para o Brasil e deu uma diferença enorme. Eu sei que eu fiquei zureta todo o período que eu tive praticamente em Londres, tentando me acostumar com essas mudanças de horário. Foram 2 mudanças de horário no período aí de 11, 3 na verdade, né? Porque eu saí do Brasil, peguei o horário de Londres, depois o horário de verão de Londres e mais o horário de volta para o Brasil. Nossa, nossa, fiquei meio doido. Não, eu foi um período assim muito doido, porque se a gente fosse avaliar as diferenças de horário, eu só conseguia dormir no horário que eu dormia no Brasil. Então, eu estava dormindo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Só que aí, quando chegava às 7 horas, o povo já estava querendo me acordar para poder ir conhecer os museus de Londres. Nossa, eu ia dormindo assim, né? Eles iam quase me guiando até que chegava o horário de eu acordar de verdade. Nossa. eu entendo bem isso. E quando eu chego no Brasil, às 5 da tarde, o pessoal está conversando comigo, eu estou dormindo, sentada. E não consigo ficar de olho aberto, porque eu sempre durmo 9h30, 10 horas, né? Eu chego lá às 5 horas, eu já estou dormindo. E também quando dá 3, 4 horas da manhã, eu estou acordada, quero levantar e sair, não quero mais ficar na cama. Não, Desde assim, imagina que eu tinha que fazer palestra à noite ainda, que sacrifício que não era fazer palestra com sono. Até teve uma cena que eu estava dentro do metrô, voltando para casa de um amigo que eu fiquei, e eu estava assim, meio já mal-humorado, porque eu estava morrendo de sono, com o braço cruzado assim, e ele falou assim, presta o celular, e ele tirou uma foto, né?
E depois ele me mostrou e falou, cara, você tá com uma cara de russo aqui, né? Com cara de mal e não sei o quê. Eu vou postar essa foto depois, vou procurar e vou postar a foto, né? No Stories, né? Do Insta hoje. E aí ele falou assim, você tá com uma cara de russo aqui incrível, né? Mal-humorado, né? Eu falei, eu tô é com sono, cansado, não tava aguentando. É Fazia palestra diferente, quase que dormindo. a Não gente é, não é sofre. fácil. Aqui tá bom, tá quentinho hoje. Olha aqui o que que tá aceso aqui em casa. É, Viu aí, a lareira? pois é, aí vocês precisam, né? Não tem jeito não, né? Tem jeito aqui. E aqui é muito frio e úmido, porque aqui a gente mora perto de Leco. Aqui tem o lago, né? Então é muito úmido, é colina. Colina e montanha bem pertinho, então é muito frio, muito úmido, chove demais. E desde no começo de outubro que nós estamos com a lareira acesa, porque não dá para aguentar, não. Para ficar dentro de casa de boa, tem que ter a lareira acesa sempre. É, mas nem Lembra que começou o nós frio aí, né? Não, não começou ainda não, tá bom ainda. Nós conversamos aqui capaz que era julho ou agosto, que eu fiz uma consulta. Isso, sim. Aí depois disso, eu tinha que ter voltado a falar com o senhor para poder dar os resultados dos exames. Eu não consegui abrir os exames, não consegui abrir no meu celular, estava muito carregado, muito bagunçado, e a minha filha deu uma limpeza nele, e agora eu consegui abrir. Mas só que aí meu médico me pediu já uns exames, com certeza não tem todos aqueles que o senhor tinha Certo. falado, mas aqueles que eu lembrei, eu tenho resultado. Mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor, doutor. Agora esse mês passado, comecei a sentir alguma coisa na cabeça, assim, como se estivesse fazendo, não dá para explicar, é como se tivesse batido alguma coisa na minha cabeça. Teve um dia que eu fui até no médico, esse dia eu falei para ele, se não melhorar isso, eu não sei, eu vou ficar doida, eu não tô conseguindo aguentar. Aí ele falou que podia ser a pressão, mas a minha pressão é sempre 10/6, 9/7, baixíssima, é sempre muito baixa. Quando é muito alta é 12/8, 12/7. Então, Uhum. não é a pressão. Aí, quando eu estava assim, o único jeito que me passava é fazer ginástica. Eu gosto muito de fazer ginástica, eu correr, caminhar também. Ó, Todo a, dia eu Em- faço ginástica. Ou a pelo Emília menos está dando um diagnóstico. Ele disse que a sua cabeça estava latejando. mas na verdade não é. Quando tá latejando, a gente sente dor, né? Mas não é uma dor, é um pulsar, assim, só do lado direito, assim, de trás do ouvido. Muito estranho. Ah, só um minutinho, Janine, faz uma pasta per máximo, ok? Porque minha filha chegou aqui e eu tava falando para ela cozinhar, porque depois chegam para almoçar e... É, não, Eu não sei o que é. você tá na Itália, pediu uma pasta, eu acho que é a coisa mais natural do mundo, né? É sim, porque eu estou tentando fazer com que acostumem a comer o carboidrato meio-dia para noite comer alguma coisa mais leve, mas é difícil, ninguém quer me seguir, só eu mesmo. Pois é, mas você vai tentando ajudar a sua família aos poucos, sem impor, né? Porque Não se a fiz, gente tentar impor, a gente perde. não dá certo. Não, e você tem que, Eu fico, você tem que contar pro pessoal também que você é casada com um italiano, né? Então, assim, você está tentando convencer um italiano a não comer pasta à noite, né? é verdade, mas é difícil, mas devagarzinho, quem sabe. Então, pasta integral, sim, eu uso. Tem alguém escrevendo pasta integral, sim, eu uso sempre É, pasta integral. é, Na Emília. verdade,
para mim mesmo, eu nem uso integral. Integral, eu uso aquela sem glúten. Aqui tem muito. É feito ou de ervilha, ou de grão de bico, ou de grano saraceno, então, de trigo saraceno, né? Então é melhor ainda. É integral e é de legume. Então, quando aqui, por exemplo, no Brasil, a gente encontra, Janice, um macarrão também, uma pasta, que é feito de feijão. Então, tem uma que é de feijão preto, né? E tem outra que a gente usa aqui também, que é feito de que eu acho que ela é de soja. E eu achei uma nos Estados Unidos que eu achei muito boa, que é de edamame, que é um feijão também, né? Um feijão verde assim. E o legal dessas pastas é que elas são ricas em fibras, né? Muito mais fibra do que o próprio macarrão ou a pasta integral, e além disso, com uma quantidade de proteína elevadíssima. E de Elevadíssima. ferro, né? Muito Isso. ferro. Então, Produção de leite. é muito bom. A de lentilha é tão gostosa, de lentilha, não sei como é que fala no Brasil, lentilha vermelha, lentilha rosa. É Rosa, muito gostosa também. Muito boa. que eles E chamam de aqui, lentilha rosa. Só que aqui tá difícil até de achar lentilha rosa. A gente costuma fazer uma salada de lentilha. Ontem a gente até gravou essa receita para os alunos aí do transformação Calma, deixa eu pensar aqui. Até é muito programa do Gastronomia Vital 2 que a gente deu as aulas ao vivo e agora nós estamos gravando as receitas individuais, né? Então fizemos ontem a salada de lentilha. Só que aqui em Brasília não estamos achando em lugar nenhum a lentilha rosa, né? Então assim, tá difícil de achar essa lentilha aqui. Essa que eu falo que é a grande vantagem de morar ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? Esses grãos vocês acham numa facilidade muito grande. É só ir no Whole Foods, né? Você acha tudo quanto é tipo de grão que você quer. grãos e mesmo eu vejo aí no Brasil como é caro as castanhas aí. Aqui a gente, castanha de caju, por exemplo, aqui é muito barato. Eles trazem da África. Aí no Brasil que tem aí e é mais caro do que aqui que a gente consegue importado da África, né? Eu vi nos Estados Unidos a castanha do Brasil mais barata do que no Brasil. Então, é isso mesmo. Aqui é mais barata. A castanha do Brasil aqui não deve ser mais barata, porque eu compro de 20 euros o quilo, do quilo, que é mais caro. Mas a castanha de Não, caju, amêndoas, não tem muito essa de mais caro, não. Você paga 20 euros. Aqui a gente não paga 20 reais. Se você ganha em euro, bota reais. em É euro. isso A que meu gente irmão ganha fala, em é um real, por paga em um. real. É isso que meu irmão Aí fala, é um é por aqui. um, porque o salário mínimo aqui é 1.000, aí também é 1.000, então é um por um. É claro. E aí você tem que fazer aquela questão, né, que o turista faz, né? Quem converte não se diverte. Então tem que ser Não, desse jeito. Você tem que pensar nessa questão do euro, né? Eu estou precisando ir para a Itália, ficar um tempo aí, fazer umas consultas para ganhar em euro. é, O euro, pode vir. o Tem euro até, ó, aqui, tem até lugar para ficar, se quiser vir para cá, para perto do lago. é perto do lago, quer dizer perto de Milão, né? E é perto de Milão, bem pertinho, 40 minutos de trem. Ah, fala sério. Eu ainda que gosto, né, de ler e estudar sobre moda masculina, eu acho legal, porque a moda italiana é a moda que manda, né, na parte de moda masculina é italiana, né? Então ainda vou ter que conhecer essa cidade de Milão aí. Mas sabe o A que que é minha filha engraçado? Pois é, eu lembro estudou que você moda, falou. E sabe uma lembra? coisa que eu gosto, por exemplo? Eu gosto de usar calça social com a barra italiana, mais curta, né? E uma vez eu fui fazer uma programação, eu tenho calçado, eu tenho 1,90 de altura, né, Janice? E eu fui fazer uma programação e a barra da calça um pouco mais curta, porque eu gosto de usar a barra da calça assim, eu não gosto daquela barra toda sanfonada e gosto da roupa mais ajustada. Mas isso é predileção minha. E uma vez eu fui fazer a programação, depois chegou uma senhora para minha esposa, né, e falou assim: Nossa, coitado do seu esposo, né? Pelo tamanho dele, não consegue achar calça com a barra ajustada para ele.
Aí eu, Mesmo. eu precisava morar na Itália, porque aí eu não passaria por essas cenas aqui. Mas é muito legal. Mas aí então vamos voltar para sua dor de cabeça aqui, Janice. Não, não é uma. Se fosse dor de cabeça, acho que tá mais fácil de resolver. É Não, é uma. porque dor de cabeça eu entendo. Eu sinto todos os dias e não consigo achar o diagnóstico. Eu fiz ressonância magnética recentemente e fiz a ressonância, né, levei ao médico, ele não descobre, ele suspeitou de um problema e eu achei que talvez até pudesse ser esse o problema mesmo, porque muitas características do que ele havia trazido para mim bateu. Mas quando saiu o resultado da ressonância magnética não era o que ele propôs aqui supôs, na verdade, né, de problema. Então, assim, dor de cabeça eu entendo, que eu tenho todos os dias, né? Eu já tive aí inúmeros diagnósticos, até agora ninguém resolveu, né, a questão do problema. Então, é complicado essas questões de dores de cabeça. Só que eu vou dizer, por exemplo, aqui, né, como os médicos me disseram, né, as prováveis causas, né, porque até agora nós estamos nessa questão de prováveis causas. Bom, várias hipóteses foram levantadas no meu caso e provavelmente no seu também vão ser levantadas, né, nesse aspecto aí. Mas problema de coluna, né? Então desvios na coluna, quando você de repente pinça nervos da coluna, isso reflete muito, gerando dores de cabeça. Eu fiz a ressonância magnética, eu descobri aí alguns pontos de artrose na coluna, descobri que eu já tenho algumas calcificações osteofitárias, que são os famosos bicos de papagaio, e onde um deles já pressiona o saco dural, que é o saco que recobre a nossa medula, né? Então, eles disseram que poderia ser isso. Só que quando você estuda o caso, todos esses problemas de coluna, geralmente eles refletem isso para braços e pernas e não para a cabeça. Então, já descartou também. Aí eu tenho uma diminuição do forame de algumas vértebras que também gera essa pressão, né, um certo processo de estrangulamento da medula. Mas também, mais uma vez, estudando o caso, vê que reflete para braços e pernas. Então, eles chamam muita atenção para essa questão dos problemas, né, da coluna, só que nunca a coluna, pelo menos na literatura, tudo que eu tenho estudado nesses últimos tempos aí, reflete para a questão da cabeça. Então, deveria ser alguma coisa direto na cabeça. Aí um médico já levantou essa questão, ó, a Viviane disse que ela tem formigamento, né, dor na nuca e formigamento. Se o formigamento for para os braços, provavelmente seja alguma questão na coluna, porque isso daí gera muita questão nos braços mesmo. Agora, já foi levantada a hipótese para mim também de um encurtamento da musculatura da nuca, né? O médico disse que quando eu fui fazer uma aplicação de botox por causa das dores de cabeça, e todo mundo aplica botox na testa, né? Eu apliquei na nuca, né, para ver se paralisava um pouco o nervo e diminuía as dores. Aí o médico disse que ao colocar a agulha de insulina para poder fazer a aplicação do botox, ele disse que essa agulha realmente ela é muito fininha e quando você coloca, geralmente é quase atraída, né, a agulha para dentro da musculatura de tão fininha que ela é, né? E ele disse que no meu caso ele tinha que fazer força para conseguir empurrar a agulha de insulina. Então ele levantou essa questão de ser, por exemplo, uma tensão, a dor de cabeça, uma tensão correlacionada a essa musculatura que era encurtada. Mas aí eu estou dizendo, no teu caso, de repente pode ser pontos de tensão, né, que você tem, e esses pontos de tensão refletem gerando dores de cabeça. Outra hipótese que foi levantada foi a questão de nível de estresse muito elevado, né, passando por um momento emocional não muito bom. E aí me fizeram prescrição de fluoxetina, e quando era mais novo, dos 17 anos para frente, eu fiz uso de fluoxetina há uns 4 ou 5 anos. Só que eu não entendia nada de antidepressivo, nem sabia como é que esse negócio reagia no meu organismo e quais efeitos que ele trazia. Só que uma coisa é verdade, melhorou muito, né? Melhorou muito as dores de cabeça com o uso da fluoxetina na época. Só que chegou um momento que eu falei que eu não queria tomar mais, parei de tomar e fiquei alguns anos sem dor. Só que nos últimos 6, 7 anos as dores voltaram numa intensidade assim bem brutal, bem brutal. Então, tensão de musculatura, né? Vai ter que pedir aí para o maridão fazer umas massagens, né, para ver se diminui as dores. Se diminuir era isso. Mas é complicado a gente correlacionar dores de cabeça tão forte como você está relatando só com tensão de musculatura, né? Ou Eu nível... tenho, eu tenho problema no.
como fala colo, aqui fala colo, como fala, gente? Na, Eu na confundo região, tá, na de, região da nuca, cervical. na cervical. Eu tenho problema. Esses dias mesmo eu fiz massagem, 3 sessões de massagem, mas só que né, quando eu estava próprio travada da cervical, quando começou o Uhum. frio, umidade e tal, mas eu não estava com esse negócio que está me dando agora, esse pulsar. Né? Não estava, tinha me dado antes, bem antes, um mês antes, e agora voltou de novo. Vou voltar a fazer massagem de novo para ver se passa, porque é muito estranho. Mas É. é igual o senhor falou, deve ser mesmo problema, talvez não coluna, mas cervical, né? Então, tem que observar várias dessas questões, né? Por exemplo, uma das hipóteses que eles foram levantadas, no meu caso, né, eles disseram que poderia ser uma síndrome chamada Arnold-Chiari. Eu fui estudar essa síndrome. É uma síndrome que acontece que o nosso cérebro, na parte posterior, você tem ali o córtex occipital, né, lá atrás, porque você tem um osso occipital, que é a parte que forma realmente a sua nuca, lá atrás. E aí, esse osso occipital, ele tem um forame. Esse forame é uma abertura onde vai passar a medula espinhal, né, chamada de forame magno. E quando você tem essa síndrome, que foi levantada, por exemplo, essa hipótese, nós temos o cerebelo que fica na parte posterior da cabeça também, né? Então, lá atrás, você teria a medula tendo que passar por esse forame, só que aí o cerebelo também entra, né, junto com a medula, numa parte aí desse forame magno e gera uma pressão na medula e isso gera as dores de cabeça. Então, uma das hipóteses que foi levantada no meu caso foi essa também, que é uma má formação, né, que você ou nasce com ela e não se manifesta durante a sua vida, chegando depois, a partir dos 30, 40 anos, né, ter essa manifestação. Por isso ele levantou a hipótese, porque diz que as dores podem começar na adolescência, mas elas ficam numa quantidade latente, mínima, onde é suportável. E depois dos 30, 40 anos é quando as dores pioram. Então, foi levantada essa hipótese no meu caso, porque com 17 anos eu comecei a sentir as dores de cabeça. Depois ficou num período meio de latência e piorou quando eu cheguei aos 34, 35 e as dores intensificaram. Então, levantaram essa hipótese. Então, veja, o ideal é que você faça uma ressonância da região do crânio e da região de coluna, para tentar descobrir se tem alguma malformação, se de repente tem alguma alteração já na coluna cervical, com pontos de artrose, com hérnia de disco, né? E isso tudo reflete muito em dores e dores muito intensas, né? Porque é uma coisa que começou agora, né, Janice? Não é uma coisa que tinha no passado. Apareceu e apareceu já numa intensidade muito grande essa dor, né? É engraçado que eu consigo melhorar fazendo ginástica ou correndo, ou caminhando, alguma coisa, fazendo alguma atividade bem veloz. Eu consigo, não sei se é porque eu consigo não ouvir, porque é como se eu estivesse ouvindo alguma coisa, assim, mas não é no ouvido, é muito estranho. E quanto ao estresse que o senhor falou também, na época do lockdown aqui, que eu fiquei em casa, perdi trabalho, foi muito complicado mesmo, o lockdown para mim, para a grande maioria. Mas só que já passou, agora eu estou tranquila, muito tranquila, já trabalhando, quer dizer, não estou, a mesma agora está tendo de novo, parece que de novo vai entrar em lockdown aqui, vão fechar tudo. Mas eu não estou preocupada como a primeira vez, era uma outra situação que eu estava vivendo, sabe? Então agora está mais tranquilo, agora eu tenho trabalho certo e mesmo que eu fique em casa, não estou preocupada. Pois é. Essa questão do estresse, né, que gerou essa pandemia, isso desencadeou um monte de problemas, Janice. Se a gente for observar, a população, né, começou a comer compulsivamente para tentar aliviar o nível de estresse, de ansiedade, né, por causa do medo, muitas vezes, do pânico que foi instaurado por causa dessa pandemia.
Então isso é um problema gravíssimo, né? Você sair comendo compulsivamente. Só que a gente sabe que quando aumenta o nosso nível de estresse e aumenta o cortisol, como consequência, ele gera o estresse. Esse cortisol, ele é um terrorista, que a gente sabe que é mal, vai explodir, só não sei onde e quando, né? Então, assim, a coisa não é fácil. Uma das coisas que ele abre uma porta enorme para gerar em nós é fibromialgia. Que aí fibromialgia são dores intensas pelo organismo como um todo, né? Então, as pessoas estão começando a desenvolver muitas doenças autoimunes nesse período agora, por conta dessa porta gigantesca que ficou aberta, que é o problema do estresse. Então, isso é complicado. Ó, a Elunai, por exemplo, diz que teve várias crises de ansiedade nesse período. E, Eu infelizmente, é também. comum. Eu, eu fiquei sabendo, por exemplo, recentemente de um caso de uma pessoa ali no interior de São Paulo, né, que cometeu suicídio, porque não soube lidar agora com esse período de pandemia. Então veja que a questão é complicada, né? Não é fácil. Então o que acontece? Para desencadear às vezes alguns problemas, Janice, você pode até ter alguns pontos de artrose, talvez, aí na tua coluna. Só que isso era insuficiente para gerar dor. Aí veio todo o processo da pandemia e você começa a associar, né, gatilhos para poder gerar essa dor. Tinha de repente um ponto de artrose, teve um aumento do nível de estresse, teve uma dificuldade para dormir, né, teve de repente um aumento de peso, teve a dificuldade, né, de sair, poder fazer atividade física porque estava tudo fechado. E aí quando é lockdown, né? Diferente aqui no Brasil, que tem lockdown e o povo continua na rua do mesmo jeito quase, Não, né? aqui se saísse, pegava a multa de pelo menos R$ 500, euros. Pelo menos 500 euros. Não podia sair. Mas eu fiz ginástica, assim. Pouquinho diferente aqui do Brasil, né? Que ele dá umas multinhas de cento e poucos reais que eu não sei se alguém vai pagar. Não, mas eu não engordei. Toda a minha vida eu tive que ficar controlando a balança, mas não engordei, talvez por causa do estresse. Fiz ginástica todos os dias e morando muito perto de colinas e montanhas aqui, a gente saía para caminhar mesmo escondido e caminhava todos os dias. Eu fazia pelo menos 2 caminhadas e mais 1 hora de ginástica. Era a única coisa que me mantinha sem entrar em desespero. Pois é, ter que sair escondido para fazer caminhada, coisa é complicada, não é fácil não. Parece filme de ficção científica, né? É. Eu estava pensando também nos hormônios, porque eu sei que eu estou com problemas hormonais por causa do. Eu estou com 48 anos, mas eu acho que já estou com alguns hormônios meio bagunçados. Eu pedi para o médico, como eu não consegui abrir o que o senhor tinha mandado para mim, eu pedi para ele pedir alguns exames hormonais. Ele pediu. Aí eu queria até Pois é. que. Você já tem resultados de exames aí então? Bem, tem o Então resultado, sim. vamos ver o que você tem de resultado de exame. Então, aqui tem prolactina, Ok. prolactina, se tem algum nome diferente, eu não sei, né? Porque tá 10,7. Então, prolactina é um hormônio que ele aumenta no período de amamentação, né? A gente tem um nível basal de prolactina, mas quando você, por exemplo, está gestante, no final da gestação você começa a ter o aumento da prolactina, porque é o hormônio que vai ajudar na produção do leite, né? Que vai estimular o crescimento dos alvéolos para que você possa produzir leite. Então, como você não está gestante agora, prolactina tem que estar baixo, dentro aí do que a gente considera normal, fora do período de amamentação. Muitas mulheres, às vezes, elas têm uma alteração na produção de prolactina, aonde fica muito alto, mesmo fora do processo, né, de amamentação. E aí elas têm uma percepção que elas estão produzindo leite, produzem mesmo, e tem até a excreção do leite, né? Isso acontece muitas vezes pela presença de um tumor na hipófise. Então, você tem um tumor no cérebro, nessa região da hipófise, que acaba desregulando o trabalho dela, aumenta a produção de prolactina e aí começa a produzir leite, né? E Sua deve ter dado 10,7 é dentro do nível de normalidade. LH,
Esse é 15. chamado de hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, ele serve para fazer o estímulo para a liberação do óvulo, né? Para poder fazer com que o óvulo seja liberado, né? Nesse período que a mulher tem aí, período Eu menstrual, né? não E a gente tenho mais. fala, hum? Eu tirei o útero. Mas mantém os 2 ovários, né? meses, ovário sim. Então, aí ele produz o LH, ele tem esse papel de fazer com que você tenha a liberação do óvulo, que entraria ali, seria captado pelas fímbrias, né, da tuba, e depois ele caminharia por dentro da tuba até chegar ao útero e esperaria ali alguns diazinhos, né, para ver se ele seria fecundado ou não. Não sendo fecundado, desceria o processo da menstruação. Então, esse é o hormônio que faz com que o óvulo saia de dentro do ovário em direção ao útero. E no teu E caso, deu quanto mesmo? 15. 15. 15 Tá. é considerado aí um valor Em baixo, fase já entrando. ovulatória. Aqui Então, diz normal em fase ovulatória, 15. é fase ovulatória, mas aí já tem que pensar nos 48 anos, né? Então já vamos correlacionar isso também com a questão de estar partindo muitas vezes para o período da menopausa. Da Ok. Tem menopausa. FSH aí também? FSH 20,72. Esse é o hormônio folículo estimulante. Para que ele serve? Esse hormônio é quem faz o óvulo crescer, né, para que depois o LH seja liberado em alta concentração para poder liberar o óvulo. Então, o FSH é um hormônio folículo estimulante, é para crescimento do óvulo. Crescimento do óvulo. Você está ficando dentro de valores ainda antes de menopausa. Antes, é? É, Melhor. que- com certeza. O que mais que tem aí? Beta-estradiolo. Esse, Pra gente é beta-estradiol, né? Mas fica tranquilo que eu sei que você já está na Itália já faz um tempinho, então você está falando aqui numa língua nova, está misturando um eu tô português com lendo, é o italiano. que eu tô lendo aqui. Então, É assim, ó, 165. esse estradiol, esse é o hormônio sexual feminino, né? E esse hormônio sexual feminino, ele é muito importante para a mulher, né? É ele quem faz todo o processo de regulação do ciclo menstrual, mas ele tem papéis fundamentais também com relação à manutenção do peso, manutenção de massa óssea, né? Ajuda também na questão da manutenção da musculatura. Quando começa a desestabilizar o estradiol, que é um dos hormônios, né, que faz parte da classe dos estrogênios, é quando as mulheres têm o maior risco de desenvolver depressão ou problemas de ansiedade, aumento de peso, porque ela começa a comer compulsivamente, né, desregula totalmente essa parte do controle, né, do apetite, né, e ainda vai tendo uma redução muitas vezes aí da massa óssea e massa muscular, interfere também, né, no metabolismo, a redução da massa muscular e piora os processos, né, de perda de massa óssea. Aparentemente, o nível dele teu aí está dando, né, dentro de um nível adequado, né? Você está aí com um valor de referência, você pode conferir e vai ver que está ficando num valor adequado. Tá 165, O que mais tá que tem? normal. Então, tem sideremia. Sideremia se fala. Sideremia provavelmente é um exame sanguíneo para poder avaliar, né, a parte se você tem anemia ou não. Porque Ah, nós sim. temos um tipo de anemia, né, temos um tipo de anemia que tem um nome muito parecido com isso que você falou. Então, em italiano, sideremia deve ser hemograma. Tá 81, no 81. caso. Então, deixa eu ver qual o índice que ele está avaliando aí para nós. Ah, aqui, Sideremia deve. sim, de 40 a 150. 81, então, seria Ele está normal. avaliando então o nível de ferro. Esse daí é o nível de ferro sanguíneo. Tem creatinina. Ok. Isso é para avaliar se você tem comido muita proteína e também avalia a Ah, questão da função renal. 0,66. Esse me interessa muito, então. Porque quando assim, ó, quando uma pessoa come
é uma pessoa que a gente classifica. Porque com relação ao padrão de alimentação, a classificação é a seguinte: ou é vegetariano ou é onívoro. Claro que eles criaram aí um monte de variação dentro do vegetariano. Até o termo vegano, por exemplo, não faz referência ao padrão de alimentação somente. Quando você fala assim, eu sou vegano, você quer dizer, eu além de não comer os produtos de origem animal, eu não uso, né, nenhum tipo de produto animal, né, por exemplo, Sim. na vestimenta, no sapato, né, numa pasta, não uso produtos que tenham sido testados em animais, shampoos, sabonete e tal. Então, a palavra vegano é uma palavra muito mais ampla. O termo correto para fazer a definição, né, do padrão de alimentação seria vegetariano. Vegetariano, porque vegetariano é quem come vegetais. E quem come produtos de origem animal é classificado como onívoro, porque aí onívoro quer dizer come produtos de origem vegetal ou origem animal. Então, no caso de uma pessoa que é onívora, que come produtos de origem animal, a tendência é que ele tenha um nível de creatinina maior, porque ele ingere mais proteína. Os produtos de origem animal são mais concentrados em proteína, e nesse caso, ele faria com que você tivesse um nível maior de creatinina. Num padrão de alimentação voltado mais para o vegetarianismo, onde você tem a ausência do consumo de produtos de origem animal, a tendência é que o nível de creatinina seja menor. Mas o nosso nível de creatinina ele também aumenta, Janice, quando você está com problema renal e tem dificuldade de realizar os processos de filtração glomerular, né? Processo de filtração glomerular. E aí, nesse caso, sobe o nível de creatinina. E o seu deu um nível de creatinina baixo. E por que você diz que esse é um fator que te interessa? Me interessa sim, porque como pouquíssimo produto de origem animal, aí eu queria saber se não estava muito baixo por causa da questão da proteína, né? Pela questão de músculos e tal, porque nessa idade, é isso eu sempre falo, tem que fazer musculação. Eu faço musculação, mas só em casa, com os pezinhos mesmo de até 2 quilos. Eu não sei se basta, né? Aí eu fico preocupada se De- estou perdendo músculo ou não, se eu tenho que ingerir mais proteína ou não. Então, aí você pergunta se basta, e eu vou fazer a pergunta para você que é o seguinte, né? Qual é o objetivo? Né? Se o objetivo é não perder músculo, fazendo com o peso corporal, talvez você consiga um bom resultado. Se o objetivo é ganhar músculo, talvez seja insuficiente, né? Então tem que ver qual é o objetivo. E eu acho que nessa fase o objetivo não deve ser manter, né? Manter, eu acho que, digamos assim, seria uma escolha muito burocrática. Ah, não, eu quero manter minha massa magra. Não. Nessa fase da vida eu tenho que investir é para ganhar, porque eu vou ter perdas. Então, quanto mais eu ganhar, mais eu vou estar precavido no futuro, quando chegar aos 60, né? E aí começar a realmente cair a massa muscular mais, quando entrar o período da menopausa. Então, quanto mais músculo você puder acumular, até a chegada dessas fases, Janice, melhor. Então, eu vejo Ah, sempre com bons olhos que a gente invista no ganho de massa magra. Eu postei uma foto alguns meses atrás, né, de um senhor que eu conheci nos Estados Unidos. Eu estava fazendo uma semana de palestra nos Estados Unidos e fui fazer musculação, né, nesse período lá também, né, não fiquei sem fazer atividade física. E nós estávamos na academia, eu e o Jefferson Tavares, né, e nesse período nós ficávamos observando um senhorzinho. Ele, na verdade, chamou a atenção daquele senhor para mim. E eu olhei assim, eu falei, nossa, que idade será que ele tem, né? Ele falou, não sei, mas você viu ali o boné dele, que é da Segunda Guerra Mundial? Eu falei, pois é, eu vi o boné. E aí eu fiz as contas aqui na minha cabeça. E se ele tinha por volta de 18, 19 anos, né, ele teria que ter pelo menos 94 anos. Fiz as contas lá. E aí ele falou, pois é assustador, né? É isso mesmo que eu fiz as contas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou fazer aqui, ó. A Segunda Guerra começou lá no ano de 1944, né? E se a gente for avaliar 1944, ele tendo 18 anos naquela época, ó, 2019, que isso foi ano passado, então vamos fazer aqui, ó, 2019 menos
2.844, 1944, não fiz a conta errada. 2019 menos 1944. Ó, dá 75. Se ele tivesse 18 anos na época, jogando 18 anos aqui, daria 93. Então foi essa conta que a gente fez mesmo. Falei, ele tem que ter entre 93 e 94 anos. Aí o Jefferson falou assim, cara, mas é impossível, como é que um senhor de 93, 94 anos vai ter um corpo desse, né? E você olhava para ele, você via que ele tinha músculo. Tinha músculo, Janice, com 90 e tantos anos, né? Pela conta que a gente tinha feito. Aí eu falei, ô Jefferson, vamos conversar com ele ali, porque tem alguma coisa que não está batendo, não. Ou ele está usando o boné porque o pai dele lutou na Segunda Guerra, não tem lógica, né? E aí nós fomos conversar com ele. Janice, ele foi para a Segunda Guerra. Ele tinha 94 anos. E aí eu falei assim, e como é que o senhor tem, né, essa composição corporal com 94 anos? Aí ele diz assim, eu fui fisiculturista, né, e eu continuo fazendo musculação até hoje. E ele carregando uma bengalinha. Se vocês procurarem a foto aí no Insta, tem a foto que eu postei. E aí ele com uma bengala na mão. E eu falei assim, mas e o senhor com essa bengala na mão? Né, o senhor anda com essa bengala, mas nem apoia ela no chão? Aí ele falou, não, é que o médico pediu para eu andar com a bengala, porque às vezes eu sinto tontura. E se eu sentir tontura, é para eu usar para não cair. Aí eu falei, então a bengala não é para ajudar o senhor a andar, é só para evitar que o senhor caia. Aí ele falou, é. E aí eu tirei uma foto com ele, e aí quando eu fui tirar a foto, eu abracei ele e coloquei a mão assim no ombro dele. Pô, parece pedra, cara durão ainda com 94 anos, Janice. Só que quando que ele começou a construir o músculo? Não foi depois que ele chegou aos 60 anos. Ele era fisiculturista. Aí quando a gente perguntou o nome dele, Andrew Bostinto, e aí eu fui procurar junto com o Jefferson depois, né, quem era Andrew Bostinto, se tinha alguma informação dele, né? E a gente descobriu que Andrew Bostinto era nada mais, nada menos do que o criador da Associação Americana de Fisiculturismo. Só isso. E que ele foi treinador de um cara chamado Arnold Schwarzenegger. Só, coisa pouca. E aí a gente acabou conhecendo, por acaso, o criador da Associação Americana de Fisiculturismo, né? Então, assim, eu achei um negócio impressionante, impressionante. Duro o corpo, Janice. Mas ele começou a construção cedo. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós não estamos na fase ainda de pensar em manter nada, não. Nós estamos na fase de pensar em ganhar. Então, agora é hora de investir muito, muito no ganho de massa magra. Aproveitar que os seus hormônios estão dando ainda dentro de uma faixa etária normal, Janice, porque nessa fase da vida, com quedas hormonais que vão ocorrer daqui para frente, você começa a gerar dificuldade para ganho de massa magra. Então, quanto antes a gente começa a investir, muito melhor, muito melhor. Tem gente dizendo assim, ai que vergonha. Pois é, eu também fiquei com vergonha de ver aquilo, porque, pô, 94 anos, com aquela disposição, é um negócio impressionante. Aí quando a gente foi para a internet procurar e descobrimos aí quem era Andrew Bostinto e tal, tinha foto dele com 55 anos, 60 anos, você dá 40 anos pro cara. Então, assim, vale a pena. Atividade física é uma do tripé que eu falo, da fonte da juventude, né? A fonte da juventude, para mim, são três aspectos. É o exercício físico, a alimentação e o sono, né? Quer ficar jovem por mais tempo? Tem que investir nesse. A água, é interessante sua pergunta. Beber água, Janice, é para você manter o estado de hidratação, não é verdade? Então, olha o que eu vou falar. Água não hidrata. Água mantém a hidratação. Então, assim, ó, se, por exemplo, eu perdi massa magra, se eu perdi massa magra, eu perdi tecido que tinha 83% do peso dele formado por água. E no lugar eu ganhei gordura que tem somente 15% do peso formado por água. Então, quando eu tenho músculo, eu estou hidratado.
e beber água ajuda a manter a hidratação. Não adianta nada uma pessoa que nunca fez musculação, que nunca fez exercício, que nunca investiu para ganhar músculo, querer sair bebendo agora 4, 5, 6 litros de água achando que vai hidratar o organismo, que não vai. A hidratação depende da composição corporal. Se você, por exemplo, faz um exame onde você vai fazer uma densitometria corporal ou vai fazer uma bioimpedância, você vai avaliar quanto que você tem de osso, quanto que você tem de gordura e quanto que você tem de músculo. O estado de hidratação nosso aumenta quanto maior é o percentual de músculo. Então, na verdade, a hidratação está correlacionada à musculatura. E beber água é só para manter o estado de hidratação e não para aumentar. Não tem como. Porque imagina se eu começo a beber água e quero hidratar o organismo. Eu vou jogar para onde essa água? Ou eu vou jogar para os espaços intersticiais e vou gerar edema, ou então eu vou aumentar o volume de sangue e vou gerar um quadro que a gente chama de hipervolemia, vou ter aumento de pressão, ou então vou ter que sobrecarregar a função renal para jogar essa água fora. Então, para manter a água no corpo, eu preciso de músculo. Então, essa é a fonte da juventude, são esses 3 aspectos aí. Alimentação, sono e atividade física, com a finalidade de ganho de massa magra. Então, o Andrew Bostinto, vocês podem procurar depois, né? É um negócio, assim, fantástico. Eu vou escrever aqui como que escreve o nome dele, se alguém quiser procurar. Ó. Andrew Bostinto. É isso aí, ó. Acabei de escrever aí. Fantástico. Ok. História dele fantástica. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais, aí você vai ter a foto dele aí no meu Insta e vai ter também a possibilidade de ler um pouco da história dele e vai ver que coisa impressionante. Então, Janice, eu vejo que nessa fase da vida, nós não estamos na fase de ficar malhando com um pezinho de 2 quilos, não. Quando você tiver uns setentinha, uns oitentinha, talvez 2 quilinhos seja um peso bom. Nessa fase da vida tem que ser mais bruto o negócio. Tem que ir para academia mesmo, mas agora tem que esperar terminar, que a academia aqui nunca voltou. É, Tem que esperar terminar tudo isso. se tivesse voltado, também fecharia de novo, né? Porque agora De está novo. crescendo os casos de novo na Europa. Não, e está Aqui crescendo e não está tá. crescendo pouco, não. Está crescendo a uma velocidade absurda, né? Sim, aqui na Europa tá mesmo. Todo dia o que fala é um novo lockdown, um novo lockdown. Vamos ver como que vai ficar. Nossa, Ainda meu temos tempo Deus. para falar de algum outro exame. Ainda dá tempo, doutor. Dá. Então, colesterol LDL 90. Excelente. Abaixo de Tá. 100, Janice, esse colesterol não gera risco para a formação de placas de ateroma. Então, isso é interessantíssimo para nós, porque mais importante do que você só olhar, né, o valor do colesterol total é observar as frações desse colesterol. E no caso, o LDL tem que estar abaixo de 100. Ok. Glicemia 85. Excelente também. No caso, eu tirei a metade da tireoide, não? Então, TSH é da tireoide, esse TSH? Isso. Esse daí é o Dois, hormônio. tá, 2280. Ele vem numa conformação diferente do que a gente usa aqui, mas se a gente for trazer para o nosso nível, vai estar dentro aí do nível de normalidade. O que a gente tem que entender é o seguinte, o TSH, ele é um hormônio que é produzido pela hipófise, lá no cérebro, né? Nós temos uma glândula chamada de hipófise e utilizava antigamente um outro nome e ainda tem gente que usa que é pituitária. E nesse caso, essa glândula, ela produz vários hormônios, inclusive aquela prolactina que a gente falou. E aí, no caso, para que serve esse TSH? Se a gente for observar, o nome TSH quer dizer o seguinte: hormônio tireoestimulante. Então, é um hormônio tíreo, de tireoide, estimulante, que estimula o trabalho da tireoide. Esse é o papel do TSH. Como você fez uma retirada parcial aí de tireoide, é bem provável que você faça o uso, né, do hormônio sintético.
né? Então você deve tomar algum produto para poder complementar a produção de tiroxina e triodotironina, sim ou não? Sim, sim. Eu E Tirox, eu aí, tomo 25 miligramas. pois é, e aí o que que acontece? Quando você toma o Eutirox de 25, associado à quantidade de hormônio que a sua tireoide ainda produz, você vai manter o nível do TSH normal. Porque o TSH, ele aumenta quando a tiroxina, por exemplo, está muito baixa. Quando a gente está produzindo pouca tiroxina, que é o T4, o TSH aumenta. E isso daí é um quadro que a gente chama de hipotiroidismo. Eu estou produzindo muito TSH, por quê? A hipófise está entendendo que ela tem que estimular muito a tireoide para trabalhar. O seu estaria alterado se você não fizesse o uso do Eutirox, aí no caso de 25. Por quê? Porque estaria com um nível menor do que deveria estar. Quando você complementa esse nível, você fica dentro do nível de normalidade da tiroxina, e aí então sua hipófise vai produzir a quantidade normal de TSH. Aqui tem a vitamina B12, tá 607. Porque Excelente. eu tomo complemento de vitamina B12 Sim, de. não. De Pode quanto? continuar tomando, de 1.000 De 1.000. Diário. diário. Ok, está dando certinho, porque veja, eu sempre falo que como o lastro é muito grande da B12, que vai ali de 175 até 900, o ideal é que a gente esteja acima de 400, né? Mas pelo que eu tenho Ah, estudado ultimamente, aí para a gente evitar o Alzheimer, é melhor estar acima de 600. Então é bom que você já está dentro do nível que eu considero ideal e dentro do nível que a ciência tem considerado ideal para evitar Alzheimer também. ok. A vitamina D tá 99,1. 99. Bom, aqui no Brasil seria já um valor acima do considerado normal, que vai até 90 para a gente. Só Aqui que até nessas 100. pesquisas, então, É nessas 100. pesquisas que eu tenho lido, por exemplo, a respeito do Alzheimer, eles mostram que vitamina D poderia ficar até num nível de 120. Até 120, eles acham que seria ideal. E o bom é que ele estivesse acima de 60. Nesse nível de 99, eu não me preocuparia. Porém, Eu tomo a gente só 5. precisa observar. Então, aí eu ia falar, a gente só precisa observar de repente a dose para que a gente não gere um grau de toxicidade. Porque é ruim também quando a gente está com a vitamina D muito elevado, Janice. Por quê? Aí ela começa a colocar cálcio em tudo quanto é lugar do nosso corpo e pode aumentar a chance de calcificação das artérias, gerando o processo que a gente chama de arteriosclerose, que é diferente da aterosclerose. A aterosclerose é um processo de formação de placas de ateroma, placas de gordura dentro da circulação sanguínea. A arteriosclerose é um processo de calcificação das artérias ou perda de elasticidade das artérias, né? E aí, nesse caso, você está tomando 5.000 UI diária. Eu tomo 5.000 UI diária também. Só que eu tomo por um período e aí eu paro 1, 2 meses e volto a tomar. O que a gente pode fazer de repente, Janice, é o seguinte: tomaria 5.000 4 vezes na semana, na tentativa da gente fazer a manutenção nesse nível que está e não continuar fazendo a progressão, né, do valor. Porque agora começa o inverno também, né? É É, melhor continuar em é, 4 dias. agora começa o inverno para vocês, né? Aqui a gente vai começar o verão e o povo deve estar com a vitamina D tudo baixo e vai continuar, né? Porque em período de É, mas pandemia não era para ir para a praia, né? ano passado eu fui no Brasil, quando eu voltei do Brasil, eu estava muito baixa. Eu fiquei 40 dias tomando sol direto, cheguei do Brasil pretinha, eu tinha parado de tomar, e só o sol não resolve, porque eu cheguei aqui, estava baixa, eu comecei a tomar 5.000, agora já tem um ano que eu estou tomando, e aí tá boa, tá É. assim, tá Então, normal. isso que você falou, Janice, é uma coisa interessante. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: sua vitamina D está baixa, corrija com suplemento. Ah, mas e o sol? O sol é para manter. O sol não é para corrigir. Se você está com a Tomar vitamina D sol. baixa, então, se você está com a vitamina D baixa, a gente não espera corrigir através do sol. A gente corrige e a gente espera manter através do sol. Então, normalize e depois tome sol para poder fazer manutenção. Agora, não fica tentando só fazer correção com sol
Porque se você ficar tentando fazer correção com sol e não subir, você vai se lascar, porque falta de vitamina D gera um monte de problema. Tem mais algum? Ainda tem. Glóbulos vermelhos, Pra eu gente é acho. globulinas aqui. 4,48. Aí eu preciso avaliar o padrão que eles estão usando. Você vai ter que olhar na referência, que é diferente do De nosso aqui. 4, de 4,10 a 5,10. Então tá normal. Mas a referência é Normal. totalmente diferente aqui do Brasil. Esse não bate, não. Diferente. A hemoglobina, 13. Essa é igual a do Brasil. Então tá normal, tem que ser acima de 12. Aí. Acima de 11, 12 já tá ótimo. Tá 13,3. Hematócrito, 41,2. Também é diferente o valor de referência do Brasil. Tem que olhar aí. Seria 36 a 46. Tá Então 41,2. tá normal. Só que é um valor de referência diferente do nosso, esse. Diferente. Leucocite. Pra Deve ser gente se chama leucócitos. 6,2. Aqui Isso vai daí de tá 4 normal, a acima de... É isso que eu ia falar. Pra gente aqui é de 4,5 até 11. E aí esses adquirido. leucócitos já é a observação da parte branca sanguínea, já não é mais parte vermelha agora. Então parte vermelha deu tudo normal, não deu nenhum problema com relação à anemia. Agora a parte branca já deu normal leucócitos. Quando o leucócitos dá normal, todos os outros da série branca geralmente acompanham dando normal também, sem problemas depois, né? Então, Ok. isso mostra a imunidade, né? Quando a gente tem abaixo de 4,5, aí é quando você está com uma imunidade ruim. E aí, por exemplo, aquela pergunta que foi feita lá no início, acho que a Marília que fez a pergunta, do irmão dela que está tendo infecção urinária recorrente. Então, por isso que eu falei, fazer o hemograma completo, porque vai ter o valor de referência do leucograma. Os leucócitos é o nosso principal glóbulo branco avaliado aí. Quando ele dá normal, os outros tendem a dar normal também. E seria Piastrine já seria dentro desse também? Piastrine seria. Teastrine é um nome que eu não consegui nem descobrir o que seria, né? Então fica difícil. Piastrine, não, Ele também. tá, ele tá logo abaixo do leucograma e do leucócitos. Depois de leucócito tem neutrófilo, também eu vi, É, neutrófilo, eosifile, eu, basofile. para nós chama leucócito, eosinófilos, neutrófilos e basófilos. Tudo diferente. Basófile, aqui basófile. Não, Tá. mas esse eu vi que tá tudo dentro da normalidade. Sim, mas Piastrine, eu não sei. fala de teastrine, como é que escreve? Não, é PI, Uhum. piastrine. Teastrine. Escreve com Não, é T-I-A-S-T-R-I. com P de pato. É Piastrine? Piastrine. Plaquetas. Joguei no Plaqueta. tradutor aqui, ó, para poder, para poder descobrir. Quanto que deu as plaquetas aí? Deu 261. Tá normal. Agora eu já Tá sei, bom? agora eu sei uma palavra em italiano, ó. Piastrine, Aí, plaquetas. plaqueta. E depois tem MPV, PCT e PDW. Aí eu não sei o que é. Eu vi Isso, que esse MPV é sempre tá. abaixo de Piastrine. MPV está um pouco acima do normal aqui, que seria de 9 a 12, tá 12,5. Esse Mas aí esses daí provavelmente é o que dentro do hemograma nós temos como CHCM, HCM e RDW. E sim, né? são medidas, né, dos nossos glóbulos vermelhos, né? E está um pouquinho acima só.
E todos os outros índices normal, sem problema nenhum. Para a gente caracterizar uma anemia, Janice, a gente precisa de pelo menos 2 itens alterados. E o seu não deu 2 itens alterados, né? Ainda bem que Ah, existe o Google Tradutor agora, viu? é mesmo, seria 2 itens daqueles outros. Dentro do piastrina aqui, por exemplo, MPV deu 12,5, teria que ser até 12,1. O Não, mas tranquilo. PCT 0,32 teria que ser do 0,19 a 0,4. Estão todos Normal. pouquinho diferença. O 16, o PDW de 16,8 seria máximo 15,2. Então, um pouquinho de anemia, então, diz. Mas eu acho que é tão pouco que eu não consideraria. Se o seu valor de ferro sanguíneo estiver normal, e se nós tivermos com o valor de ferritina normal e ácido fólico normal, não me preocupo com nada aí não. Ah, ok. Ok. Não, porque eu tinha muita. Eu tirei o útero 2 anos atrás, porque eu tinha anemia demais, baixíssima. A minha era sempre baixíssima, tudo muito baixo. Mas agora então tá, É tá, porque tá bom. o fluxo sanguíneo é uma coisa que interfere, né? Eu até brinco com a minha esposa em casa aqui, né? E é claro, eu entendo que o homem não pertence ao reino animal, porque quando eu leio a Bíblia eu entendo que o homem pertence ao reino de Deus, porque tem um ponto final lá na criação do reino animal e depois começa a criação do homem, né? Então tem uma distinção. Mas eu brinco com a minha esposa assim, que quando ela também fez a retirada de útero, né? Porque tinha muito sangramento por causa da endometriose e tudo, né? Eu falava assim, nossa, né? Mulher é um bicho mais estranho que existe, né? Sangra todo mês e nunca morre, né? Então, Come. O homem mas só de vez em quando é capaz de morrer. mas é complicado esse negócio aí desse sangramento. Algumas mulheres têm um fluxo muito grande. A Nete teve o problema da endometriose que gerou nela um sangramento de 6 meses, né? 6 meses sem parar de sangrar. Então são coisas muito complicadas. Tem mais algum exame, Janice? Não, Janine, chamando minha filha aqui. Não, agora aqui acabou. Ficou Põe a faltando Janine, algum, põe a Janine na Janine? câmera para eu vê-la. Não quer, ela não gosta de aparecer na câmera. Só para dar um oi. Não quer, não Você quer faz assim, ó, aparecer. vira a câmera do celular e mostra ela assim, ó. Ela vai Você ficar tá aí? brava comigo. Então, tá bom. Ela Não, vai, não quero gerar conflitos domésticos. então, Não quero gerar conflitos ela domésticos. já é meio brava mesmo. Eu vou só mostrar para o senhor aqui a vista daqui de casa, do balcão aqui de casa. Tá vendo? Lá na frente já tem montanha Nossa. do lago lá. Dá para ver o lago? O lago eu não consigo ver direito, mas as montanhas dá para ver. Então, eu estava falando, se quiserem vir, quando quiserem vir aqui, tudo é Muito, muito legal, muito legal. Bom, Janice, hora de nós encerrarmos. Foi muito assim. legal, né, fazer essa conversa nossa, aonde nós fizemos, né, um bate-papo em português e italiano. É verdade. É um luz italiano, né, porque foi um português e o italiano. Mas foi muito bacana conversar contigo, né, e saber aí de que os seus exames, né, estão dando normais, né. E não se preocupe com essa parte agora das alterações hormonais, como era essa preocupação sua, e foque na musculação. Faça Sim. musculação. Isso daí vai te ajudar muito. E isso vale como conselho para todo mundo que está aqui, ó. Nós estamos com 100 pessoas agora, já teve gente que já foi saindo, que a gente já falou que estava na hora de dar tchau. Então, assim, tem 100 pessoas aqui que estão ouvindo esse conselho de que é fundamental fazer musculação. Se a gente quer chegar lá nos 90 e tantos, igual o Andrew Bostinto, comece a malhar o mais rápido possível, tá bom? E Ok. Muito desejo obrigada. um ótimo dia para todos, para você também, Janice.
E para você, Janine, que não quis falar comigo, também desejo para você um ótimo dia, tá bom? Um grande abraço, Obrigada, bom Janice. dia, Um abraço a abraço. todos, pessoal. Nos vemos hoje, tem Saúde em Pauta às 20 horas. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau.